Novamente, né? Estamos nessa série Simplesmente Fé. Meu Deus, como está sendo maravilhoso e gostoso estar aqui. E Deus tem algo especial para você hoje. Então já aproveita aí, coloque aquela pipoquinha já para estar de lado, para você já começar a ganhar tudo que tem aqui, para receber tudo que Deus tem preparado para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Faz aí, já aciona o sininho, porque essa série terminando já vai vir outra coisa maravilhosa. Uma atrás da outra e vai ser, com certeza, o Espírito Santo do Senhor vai estar falando conosco. Então se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai também lá no nosso Instagram, participe conosco, esteja nas nossas redes sociais, né? No nosso Facebook. Vai estar lá tantas coisas, vão estar maravilhadas, assim, coisas do Senhor que vai estar para nossas vidas. Prepare para você receber tudo que Deus tem preparado para você, tá bom? E, não me identifiquei, eu sou o apóstolo Nelson Fran, da comunidade Palmas, né? E estamos nessa série Simplesmente Fé. E nessa ministração, a quarta ministração de hoje, desse tempo, é: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Legal, né? Qual é a verdade prática dessa palavra? A fé torna tudo possível, o amor faz com que sejam mais fáceis. E após o negócio aqui vai ser pancada, hein? É verdade. Sabe por quê? A fé, nós falamos da fé genuína, que é de uma forma que eu sou testado nela. Mas onde está a minha fé? Aonde eu tenho depositado a minha fé? Qual a motivação da minha fé? Sabe? Então a fé, ela torna tudo possível. Já sabemos disso, a fé genuína torna tudo possível. Agora, o amor faz com que sejam mais fáceis essa conquista. O tudo possível ser mais fácil. Por quê? Por amor, porque se falar de fé, eu vou estar sempre, não esqueçam disso, eu vou estar sempre sendo testado na minha fé. Qual o grau, qual o nível, sabe? Onde está o meu coração? Bom, a vida, então, ela é cheia de mistérios, muito mistérios, questionamentos acerca da natureza, questionamento acerca do sentido da vida. Essas coisas são universais e em qualquer cultura e em cada geração, uma geração após outra, sempre se preocupa com esses detalhes e estão sempre com esses questionamentos. Todo mundo se pergunta a respeito do propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da minha vida? De uma forma ou de outra, todo mundo se pergunta. Da mesma maneira que nossos ancestrais, da mesma forma como também já olhamos para o céu estrelado e aí a gente pergunta: por que o céu é azul? Por quê? E maravilhados com a magnificência, com a magnitude, com a grandeza celestial, indagamos: de onde eu vim? Para onde eu vou? Meu Deus, por que estou aqui? Deve ser só eu sou maluco, eu que tenho essas coisas aí. Você não tem isso não, né? Então, o mistério nos cerca. Ele é a parte da honra de poder viver. Esta é a parte da honra de poder viver. É porque nós vivemos no mistério. Mas eu estou trazendo aqui só uma introdução para ti. Assim, o mistério da vida. Qual é esse mistério então? Se essas coisas acontecem e há esse mistério para nós, então o que você faz quando a vida o pega de surpresa? Quando você faz, como você reage quando situações inesperadas acontecem? Como você reage? A sua reação vai mostrar onde está a sua fé. O que você pensaria se tivesse acabado de se uma catástrofe tivesse acontecido subitamente? Ou se o seu pai tirasse algumas coisas ruins acontecessem? Ou se, o que você faria? Eu nem quero dizer os nomes porque é complicado. Não quero que aconteça nada disso na sua vida. Mas o que você faria se algo de difícil aceitação acontecesse com a sua vida agora, nesse momento? Como você lidaria com essas tragédias? Aí eu quero te falar algumas coisas. Primeiro, há questões que nós nunca poderemos responder. Tem perguntas que nós jamais vamos responder. A chave disso e para isso aí é manter tudo numa perspectiva equilibrada. Num olhar equilibrado. Se eu não tenho como responder, espera.
Eu vou esperar no Senhor. Isso é fé. Há fatos, por exemplo, que em nossa existência que jamais vamos explicar, jamais explicaremos. Vamos aceitar? Apenas aceite. Apóstolo, mas nos dias de hoje o que nos é ensinado não é isso não. A gente tem que lutar. Tem coisas que só simplesmente aceite. Aceite. Você desfrutará muito mais de sua vida. De outra maneira, você sempre ficará deprimido, querendo explicação. Você vai estar decepcionado. Qual a outra palavra que está me fugindo aqui? Você vai estar ansioso. Chegou. Ansioso. Sabe? É inexplicável. Para quê? Para que você se perder tempo com isso? Há fatores, acontecimentos, coisas, fatores na vida que nunca seremos capazes de mudar. Tem coisas que acontecem que eu e você não somos capazes de mudar. E não adianta querer mudar. E que isso tem a ver onde está minha fé. Peraí, eu vou tentar aqui. Então, atormentar-se, afligir-se ou martirizar-se em razão das injustiças da vida não mudará nada. Exceto talvez a sua pressão arterial pode subir. Há situações na vida que não conseguimos controlar. Nenhum de nós podemos manter sob controle as atitudes das outras pessoas. Quem disse que você consegue controlar ou que você foi feito para controlar seu esposo, controlar sua esposa, controlar seus filhos? Você não foi feito para controlar eles, não. Há circunstâncias na nossa existência que não podemos deter. Coisas que vão acontecer que eu e você não tem como deter. Simplesmente eu tentar ficar no caminho e deter tal circunstância é a mesma coisa que esperar na linha do trem e tentar parar o trem. É a mesma coisa. Não tem como, sabe? Levantar a mão na frente na linha do trem, levantar a mão para o trem. Já foi. Há fatos na vida pelos quais não somos responsáveis. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas carregam culpa dentro de si, carregam peso dentro de si e aí não conseguem ter uma fé genuína. Tudo isso é para dizer para você que com a fé genuína é que eu consigo viver nessas circunstâncias da vida, viver nesse mistério da vida. Bom, mas nisso tudo, qual é a sua motivação? Qual a motivação da sua fé? Há condições na vida que não podemos exceder. Algumas pessoas não sabem seus limites, enquanto outras se recusam a aceitar qual o tipo de limitação. Esse tipo de atitude é arrogante e insensato. Todos nós temos limites e seremos muito felizes quando nós reconhecermos esses limites. O seu limite, então meu limite aí é só ter Não, deixa eu te falar qual é o seu limite. O seu limite é Deus. Numa fé genuína, o seu limite é Deus. Entenda isso. Então você vai aonde Deus te mandar. Você alcança aquilo que Deus colocar para você alcançar. O impossível vem quando você tem uma fé genuína. Qual é o seu motivo? Qual a sua motivação? Uma vez que aceitamos os mistérios, os fatos ocultos da vida e as nossas próprias limitações, o que nos resta então? Como podemos ter uma vida bem-sucedida sob tais circunstâncias? Aí eu te digo que há apenas um caminho. A fé. A fé. Tenho certeza que a humanidade foi criada e moldada para viver por esse princípio essencial chamado fé. Eu tenho convicção no meu coração que nós fomos criados para viver esse princípio fundamental, essencial para a nossa vida, que é a fé, que é a crença no que não pode ser visto e a esperança sobre o desconhecimento que alegra o ser humano. Nosso Criador espera uma grande fé das pessoas que criou à sua imagem. A imagem dele. E toda vez que ele vê essa característica, ele fortalece ela ainda mais. Ainda mais. Quanto ao Senhor, seus olhos, olha o que diz esse texto. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. 2 Crônicas 16, 9, a parte A. Em determinado momento, o próprio Jesus indagou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus busca em nós uma grande fé. É interessante notar que Ele não espera encontrar poder, autoridade
opulência, influência, religião política, tem gente se matando por causa de política, comércio, educação ou tradições, mas o que ele vem e quer buscar é fé. Talvez ele veja a fé como um ingrediente mais importante na terra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já conhece isso. Então eu só estou te relembrando que isso não pode ser simplesmente um jargão na sua vida. Não pode simplesmente ser uma palavra de efeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é simplesmente uma palavra de efeito, não. Tem que ser um estilo de vida. Eu preciso agradar a Deus, então eu preciso ter fé. Fé. Sua fé é tão forte quanto os testes aos quais ela sobrevive. Essa é a verdade. Então onde está a sua fé? Você é forte o bastante? O vigor deve ser testado antes que possa ser considerado fidedigno. Isso é verdade. Antes que o vigor seja considerado verdadeira força de alguém, ele faz os testes, levanta peso, faz um exercício, até testando os seus limites para saber até onde ele vai com a sua força de fé. Assim, nós também passamos, a nossa fé ela resiste aos testes, ela é tão forte quanto aos testes que ela sobrevive. E você está passando por algo difícil? Mantenha-se firme. A fé do reino, ela está em você e você vai ser vitorioso. Essencialmente, o teste é um pré-requisito para a confiança. Resumindo, o teste confere as exigências da fé. O teste confere as exigências da fé. É fácil dizer, né? Deus é bom quando as coisas estão bacanas. Mas diga Deus é bom quando as coisas também... Não, vou trocar. Diga Deus é bom quando sua fé for testada. Não é fácil, mas não é impossível. É necessário. Devemos fazer. Então, se você diz eu acredito em Deus, prepare-se porque Ele testará a sua confiança, a fim de que você mesmo e as outras pessoas confiram se ela é de fato real, se a sua fé, a sua crença é de fato real. Então, o que nós entendemos? Qual é o poder da motivação da sua fé? Qual o poder e a motivação da sua fé? Toda atitude humana, escute, toda atitude humana, não importa o quanto nós falemos o contrário, é resultado de uma motivação. A motivação é a razão interna, intrínseca, dentro de nós, justificada. A vida depende de motivação para fazer sentido. Por exemplo, estar aqui hoje gravando esse vídeo, eu tenho uma motivação. A minha motivação é fazer você conhecer ao Senhor, para você crescer na sua fé. Essa é a minha motivação. Propagar o reino de Deus. Eu estou aqui para falar do reino de Deus, da fé do reino, simplesmente fé. Tenho motivação para me estar parado aqui, sentado, entende? Cada atitude nossa, querendo ou não, às vezes as pessoas querem negar, mas é verdade, tudo nós vivemos por as motivações. Agora, o que está te motivando? O que motiva a sua fé? Quando não há causa, não há paixão nem energia. Fazemos tudo por uma razão, e é isso que nos move. Somos vítimas de nossos motivos, de nossas motivações, e os protegemos da exposição. Às vezes nós guardamos os reais motivos, a nossa real motivação, às vezes escondemos. Tem gente que se aproxima e quer mostrar fé porque está interessado em algo. Tem um interesse financeiro, tem um interesse não sei de quê, tem interesse... Não estou dizendo que isso seria errado, não. Estou dizendo que isso não pode ser o principal na sua vida. Qual a motivação da sua fé? Porque o motivo é tão importante na questão da fé, porque nasce de nossas crenças e convicções. É das nossas crenças e das nossas convicções. Qual o seu motivo, então, para buscar a Deus? Qual o motivo? A resposta para essa questão mora no cerne da vida, da sua vida, lá dentro de você. A resposta a essa questão está dentro de você. Eu não consigo medir a sua motivação. Por que você está buscando a Deus? Você tem as suas razões, tem os seus motivos. O que motivou a aceitar Jesus Cristo e entrar no seu reino? O que te motivou a isto?
Essas são perguntas importantes, porque testam o motivo de sua fé, a motivação da sua fé. Lá em João capítulo 6, começa com um episódio da multiplicação dos pães, uma multidão de 5.000 homens, pessoas ali foram alimentadas, e aí a partir de 5 pães e de 2 peixes, mais tarde o Senhor Jesus retirou sozinho para um monte, e ele estava orando, e seus discípulos desceram para o lago e foram de barco para o outro lado do mar da Galileia. Naquela noite ele se juntou ao grupo de discípulos andando sobre as águas, consegue ver? E ali assim, ele saiu da multidão e estava lá, e o discípulo começou assim: ai, que é isso, que é um fantasma, é não sei o que. Jesus, sou eu. Aí Pedro: ah, não, Senhor, é o Senhor mesmo? Então eu não quero duvidar não, se é o Senhor, então diz para mim entrar na água, diz para mim aí que eu vou. Aí Jesus pega e fala assim: vem, Pedro, vem. Eu estou aqui parafraseando e figurando o assunto. Pedrão, bacana, valente, que a pessoa disse que Pedro teve medo nada. Era tu que estava lá? O tu é por minha conta mesmo, sou tu cantinense. Era tu que estava lá? Hã? Lá na tempestade, vem um fantasma, e se o fantasma diz: pode vir, Pedro, sou eu mesmo, Jesus, vem! E ele pulou e começou a dar na água. Esse que começou a afundar foi o único que teve coragem para descer. Bom, descer do barco. É isto, a motivação. As pessoas procuravam Jesus não por ele ser quem ele era, mas pelo que ele poderia fazer. Qual a motivação da sua fé? Onde está a sua fé? É por aquilo que Jesus pode fazer na sua vida? Ou por aquilo que Ele é na sua vida? Cristo podia alimentá-las, podia curar suas doenças, podia expulsar o demônio da vida dessas pessoas. As motivações delas eram individuais e Jesus sabia disso. Na verdade, Ele disse: eu sei porque estão aqui, não buscam por mim, procuram por pão, por uma bênção, querem mais peixes e pães. Escute essa frase e grave ela. Seu motivo, sua motivação, diz respeito e revela a qualidade e a natureza da sua fé. Sua motivação diz respeito e revela a qualidade e natureza de sua fé. Então o Senhor prometeu que nos abençoaria e nos daria o que precisássemos. Entretanto, as bênçãos não devem ser a minha motivação de seguir Jesus. Se Ele não nos der o que necessitamos exatamente hoje, e aí? Se Ele não nos der? Daremos as costas e procuraremos outras coisas? O que nós vamos fazer? Ou continuaremos seguindo Jesus mesmo não sendo abençoado? Qual a nossa motivação? Este é o questionamento sobre a fé genuína. Podemos seguir a Ele ou seguir a luz mesmo no escuro? Eu fiz em outras gravações, estava aqui esses dias, em outra meditação, estava falando sobre isso. Podemos seguir a luz mesmo no escuro? Parece meio, né? A única coisa na vida que é selada e segura é Cristo. Ele é o único objeto de nossa fé, fidedigno e seguro. Não são suas bênçãos, não são suas provisões, não são suas curas, mas o próprio Jesus Cristo. É nele que eu tenho que colocar a minha fé. É nele. Então surge essa pergunta: aonde está a sua fé?